Numa época em que a nossa vida está condicionada pela pandemia do Covid-19, oportunidade de revisitar a edição número 1 de Off-Road Magazine, que na altura se iniciou relembrando José Megre, o pai do todo-terreno em Portugal. Um programa lançado em março de 2017, onde era ainda feito um balanço da disciplina dos SSV. No Off-Road Magazine iremos abordar naturalmente a atualidade, mas também o passado e tudo aquilo que de bom ele nos deu. Para este primeiro Off-Road Magazine temos connosco uma pessoa que nos vai falar daquele que é o pai do todo-terreno em Portugal. Não poderíamos começar um primeiro Off-Road Magazine sem relembrar José Megre, que nos deixou todo um legado que ainda hoje persiste. Orlando Romana foi durante muitos anos o seu braço direito e continua a manter vivas as provas que José Megre nos deixou. Orlando, que legado foi este que José Megre nos deixou? Quem era José Megre? Bem, o legado é um legado muito difícil e que nós estamos a tentar cumprir e enfim, acho que estamos a conseguir. Quem era José Megre? Eu assim de repente eu sempre imaginei o Zé como um daqueles tipos que o Infante mandou a descobrir o mundo há 500 anos e o Zé foi o último. Portanto, para mim é um dos grandes heróis da nação, a este nível, obviamente. E pronto, é basicamente isso. É a imagem mais forte que eu tenho do Zé, é na realidade o grande descobridor, a pessoa que parte pelo mundo fora, que leva Portugal e enfim, que leva... que vai à descoberta do mundo e das pistas e dos países e disso tudo. Foi uma pessoa impressionante por aquilo que fez. No ano passado, Porto Alegre celebrou a sua 30ª edição. Foi ele que começou a construir aquilo que Portugal tem de excelente do ponto de vista desportivo. Sim, como tu sabes e como toda a gente sabe, não é? O Zé começou com os Dakars em 82, 83 e 84, copiou obviamente a excelente ideia do Dakar, trouxe para Portugal e inventou a Baja de Porto Alegre, não é? Conjuntamente com o Pedro Vilas Boas, e hoje em dia, enfim, é o maior evento, continua a ser o maior evento de desportos motorizados em Portugal, com mais de 500 inscritos, é uma coisa fabulosa, e o ano passado, na realidade, as pessoas responderam para o aniversário da 30ª edição, e foi um sucesso e continua no auge. Portanto, na realidade, a Baja de Porto Alegre honra excepcionalmente a imagem do Zé. Quase desde o princípio, Portugal foi visto como inovador e revolucionário na sua maneira de preparar provas. Enfim, eu acho que os portugueses, quando fazem muito bem, não é? E o Zé é o exemplo disso, não é? A prova em Portugal, já temos o privilégio de podermos andar de motas de todo o terreno e de jipes numa boa parte do território, coisa que hoje em dia já não acontece na maior parte dos países europeus. Portanto, isso talvez seja uma vantagem, não é? Portanto, anda muita gente de moto e de jeep em Portugal e isso faz com que nas provas e sobretudo em Porto Alegre se veja a festa, não é? Com toda a gente, desde do top, do profissional ao tipo mais amador, enfim, isso tudo, não é? E na realidade o Zé soube juntar os dois mundos, não é? Trouxe cá os melhores pilotos do mundo, na época, não é? E confrontou-os com os portugueses. Creio que foi, talvez, este facto que levou muitos pilotos portugueses na altura a competir lá fora e até sucesso lá fora e hoje em dia a termos um conjunto de pilotos de moto que são dos melhores pilotos do mundo. Eu acho que isto é tudo a sequência e a consequência daquilo que o Zé fez, que foi
trazer cá os melhores, confrontar os melhores do estrangeiro com os portugueses e levar os patrocinadores portugueses a acreditar que temos excelentes pilotos em Portugal, que vale a pena apostar neles. Para além da Baja de Porto Alegre, o José Megre também teve um sonho de lançar uma prova de 24 horas, uma prova que é um sucesso não só em termos nacionais, como em termos europeus. Mais um sucesso, exatamente. E eu posso dizer que, na realidade, na altura, quando o Zé nos lançou o desafio no Clube Aventura, eu era completamente contra, porque na altura não havia provas de resistência em Portugal, às voltinhas, como eu dizia, e estava muito virada ainda para as bajas e para os percursos de longa quilometragem. Na realidade aceitei, obviamente, não é? E hoje em dia é mais um sucesso, temos 30 ou 40 equipas estrangeiras, temos as equipas portuguesas, é mais uma festa. É tudo do melhor que há na Europa, que são os franceses, com os buggies, e o tipo mais amador português que vem competir, que vem para a festa, portanto não há também, é comparável à Baja de Porto Alegre, mas creio que ainda um pouco mais festivo, porque também são 24 horas de corrida e são cerca de 48 horas de prova, na realidade. A equipa que o José Megre lançou, estás tu, está o Jaime, está o Nuno, estão várias pessoas, foi uma equipa de família. Basicamente, nós éramos uma família. O Zé, tudo o que fazia, questionava sempre, colocava em cima da mesa, ouvia a opinião de toda a gente, e isto formou-nos bastante a nós, não é? E pronto, o Jaime é o meu companheiro de profissão há cerca de 30 anos, o Nuno também, um pouco mais novo, mas na realidade eu e o Jaime considero que somos as pessoas que continuamos o trabalho dele e que o levamos e que o estamos a levar até agora. Agora, obviamente, debaixo do nome Automóvel Clube Portugal, que é um nome muito forte e credível, portanto ajudou também a redimensionar os eventos e a fortalecer a credibilidade dos mesmos. Para além da competição, o José Megre fez inúmeras expedições e tu partilhaste muitas dessas vivências. Que momentos mais altos te gostarias aqui de recordar? Os mais altos foram na América do Sul, a cerca de 4.500 metros de altitude. Não, mas foram todos. As viagens eram realmente fantásticas. A América do Sul, o Tibete, a África, várias, muitas mesmo. Não é? Portanto, foram todas elas. Não tenho nenhum episódio em especial. Eu não sou um tipo com uma memória fantástica. O que eu me lembro é que passei sempre bons momentos, não me recordo de nenhum mau momento. Recordo de momentos muito difíceis, obviamente, porque isto eram viagens muito longas e duras, não é? Violentas, fisicamente, obviamente, mas não tenho nenhum episódio especial, quer dizer, houve com certeza, mas o que eu me recordo na realidade é que eram grupos espetaculares sob o comando do José Megre, não é? Que era sempre um gozo imenso. Deixamos para o fim falar do Transportugal, até porque é a peça que iremos ver de abertura deste Off-Road Magazine. O que era o Transportugal? O Transportugal era o nosso Dakar, não é? O nosso Dakarzinho, não é? Era uma prova que começou por ser de 8 dias, não é? Atravessávamos Portugal de uma ponta à outra, normalmente, e criámos uma série. Como não podíamos fazer aqui uma competição pura, ao cronómetro, idealizavam-se vários jogos, não é? Como o trial, aliás, tu foste um dos participantes no Transportugal, não sei se alguma vez o venceste, mas andaste lá perto, com certeza. Tínhamos variedíssimas provas, jogos, exercícios, navegação com carta militar, as provas de regularidade, enfim, o trial, o famoso trial da Ribeira de Pena, com os OMMs, que eu me recordo perfeitamente, em cima daquelas rochas enormes. O Transportugal foi, na realidade, era o nosso Dakar e era um evento que ainda hoje se fala, infelizmente já não se organiza, mas pronto, mas fica na memória. Pode ser que um dia deste ainda se venha a reeditar o Transportugal. E então ficamos agora com uma das edições do Transportugal. Uma vez mais, o Transportugal fez-se sob o signo de um passeio surpreendente. O apelo de uma paisagem verdejante e uma temperatura primaveril fizeram as delícias de todos os participantes de um passeio cuja diversidade de percursos já vem sendo habitual neste famoso raid. Desta feita, foi no Alentejo que a caravana da 30ª edição do Transportugal se foi movendo por caminhos que não se vêem do asfalto. No Transportugal, as palavras passeio e competição unem-se numa só, diversão.
Aqui não interessa quem chega em primeiro, nem o tempo contado ao cronómetro. Aqui conta o espírito da aventura, o companheirismo e, acima de tudo, o divertimento e a satisfação que cada participante retira deste passeio que já se realiza desde 1986. Naturalmente que para os mais competitivos, ser o primeiro da caravana tem um gosto especial, mas para quem prefere desfrutar das belas paisagens que vão surgindo, sem dúvida que o prémio mais aguardado são as magníficas paisagens que entram pela retina. Para muitos, este raid é aproveitado para parar nos miradouros e pontos estratégicos para tentar captar a fotografia mais bonita. Para outros, atingir a meta ao final de cada etapa é o objetivo mais ansiado. Uns mais apressados que outros, todos os participantes têm como objetivo comum chegar ao final de cada Transportugal com a satisfação de terem conhecido um Portugal escondido que é apenas revelado aos poucos que se aventuram fora de estrada. Este é o verdadeiro conceito do Transportugal, um passeio onde o convívio se funde com o espírito de competição. É claro que o esforço dos mais dedicados sai compensado e poder exibir um troféu no final da aventura é sempre motivo de orgulho. Ao longo de 2 dias, que nas suas primeiras edições chegaram a prolongar-se por 9, a caravana desta 30ª edição do Transportugal avançou por entre muita pedra e nuvens de pó que, como que um nevoeiro cerrado, se instalavam à passagem das mais diversas máquinas. Também não faltaram as linhas de água lamacentas e estradas de gravilha que, sem dúvida, fizeram as delícias dos mais audazes. Ao volante das mais diversas máquinas, desde os muito clássicos UMM até aos vistosos Hummer, os participantes do Transportugal experimentam de tudo um pouco, desde provas especiais de navegação e regularidade, transposição de obstáculos e diversos exercícios de campo. Alguns participantes mais descuidados ou menos experientes nestas andanças não se livram de um pneu furado ou até mesmo de um atascanço numa imensa poça de lama. Mas quem parte à aventura e à descoberta do Transportugal vai, à partida, preparado para o que der e vier. Afinal, tudo faz parte das emoções do raid. No Transportugal misturam-se os campeões, como é o caso de Miguel Barbosa, Elizabeth Jacinto, Armindo Araújo, Pedro Grancha, Pedro Bianchi Prata, entre muitos outros, com diretores de empresas ou até famílias numerosas que aproveitam estes momentos para partilhar diferentes experiências. E desenganem-se aqueles que pensem que o Transportugal é só para os jovens acelerarem. Por entre a caravana encontram-se também casais de septuagenários com várias participações neste passeio, pelo ambiente salutar de convívio que nele encontram. Durante muitos anos, o grande obreiro do Transportugal foi José Megra, o pai do todo-terreno em Portugal. Nós temos muitos quilómetros para fazer durante cada dia. Portanto, as pessoas que gostam de guiar, e este é o ponto fundamental, que é guiar um carro, uma moto ou um quad em terra e conhecer um Portugal que poucas pessoas viram. E é isso que nós tentamos fazer, tanto paisagens como a parte cultural, as aldeias, os monumentos, os castelos, e nós estamos sempre a pensar em passar por sítios importantes de Portugal. E depois, pronto, as pessoas também se sentem bastante apoiadas. Temos uma organização muito forte, com cerca de 60 pessoas em 30 automóveis, com rádios em permanência. Portanto, nós podemos controlar o evoluir da caravana. Por outro lado, também tentamos não criar situações complicadas de transposição, de maneira que o circuito seja fluido e que as pessoas vão sempre andando e que não haja encaravanços, como se aqui dizem, de todo terreno, os chamados atascanços. Tentamos evitar tudo isso e as pessoas acabam também por poder partir entre as 8 e as 9h30, às horas que quiserem, com a maior flexibilidade e tentando agradar ao máximo possível de pessoas. Ele era o responsável máximo do Clube Aventura,
e após o seu falecimento, em 2009, passou a ser dinamizado pelo seu filho Ricardo, que conta para o efeito com uma vasta e empenhada equipa no terreno. É cada vez mais difícil reunir os apoios necessários para manter o Transportugal ao nível que o meu pai sempre nos habituou e que eu tenho continuado com a mesma filosofia desde 2009. Portanto, correu bastante bem, tanto a nível de participantes, tivemos o mesmo número do ano passado, que não foi nada mau, e todos os participantes estão contentes com o percurso, ficaram radiantes. Ontem choveu e fez sol, ainda deu para apanhar pó, foi bastante completo e o percurso de hoje foi bastante agradável. Na 30ª edição do Porto Alegre esteve entre nós Stefan Peter Hansel, que 2 meses depois iria ganhar mais uma vez o Dakar. Foi a sua 13ª vitória. O piloto não se cansou de afirmar que esta era a melhor prova de todo o terreno da Europa e que os portugueses tinham o melhor TT da Europa. Je pense que j'avais pas un souvenir que la barra de Porto Alegre était aussi longue et aussi dure. Là, c'est un peu différent parce qu'avec les SSV, on fait la spéciale d'une seule partie, 330 km. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est vraiment du sport, mais c'est vraiment très intéressant. La piste est belle, beaucoup de plaisir à piloter. Je pense qu'en termes de rallye tout-terrain, vous avez probablement le plus beau championnat en Europe, ça c'est sûr. Des belles pistes, des pilotes qui sont bien préparés, qui roulent vite. Et c'est vraiment le plus beau championnat pour moi. Orlando, a vinda do Stefan Peter Hansel confirma tudo aquilo que temos vindo a dizer, que Portugal é fantástico no todo o terreno? Sim, creio que sim, acabaste de dizer exatamente a opinião dele, que a transmitiu pessoalmente, portanto ouvi isso da boca dele. Na realidade foi um esforço da IEMA Portugal em trazê-lo cá, e pronto, na realidade o Peter Hansel já cá tinha estado há uns anos atrás, pelo menos de motas em 1996, creio eu. E agora esteve cá com os buggies e realmente sofreu imenso, que ele disse-me no fim que a prova era realmente muito dura, não estão habituados a andar os 350 km seguidos, e a mulher dele, que era a navegadora, também estava exaustíssima no fim, portanto, mas é assim, é o melhor todo o terreno, não há dúvida nenhuma, quer dizer, temos os melhores pilotos, não há dúvida absolutamente nenhuma também, temos circuitos com 350 km em linha, não sei onde é que na Europa se consegue fazer uma coisa destas, portanto, confirmo aquilo que ele disse. Os SSV são a disciplina em expansão e aquilo que no fundo está a dar agora mais um sal e um sabor ao todo o terreno. Na realidade, tiveste uma excelente ideia, tens feito um excelente trabalho na promoção desta modalidade, desta disciplina, destes veículos, estás de parabéns. E hoje em dia temos eventos com 60 SSVs inscritos, o que quer dizer que isto poderá rapidamente ser o futuro do todo o terreno. Portanto, está ali entre as motas e os jipes. Os jipes, como sabes, são bastante dispendiosos, sobretudo aqueles que dão muito gozo, e os outros, enfim, são muito velhos já, gastam muito material. Talvez este seja na realidade o formato ideal para quem anda nos jipes e se quer divertir um pouco mais com estes espetaculares veículos. E porque de SSV estamos a falar, vamos deixar-vos com uma peça que conta a história desta disciplina em Portugal. Se a disputa dos títulos nas motos e nos quad vai ser um dos grandes polos de interesse da 30ª edição da Baja Porto Alegre 500, nos UTV e Buggy o foco das atenções será a presença de Stefan Peter Hansel, que aos comandos de um Yamaha vai enfrentar a fortíssima concorrência dos pilotos nacionais numa modalidade que tem, na Europa, o seu expoente máximo no campeonato português. Vale a pena, por isso, recuperar a história desta disciplina que teve o seu início em Portugal, exatamente numa Baja Porto Alegre, na edição de 2008. Foram então 10 os pilotos participantes, mas apenas 2 terminaram. Venceu o Dayson, pilotado por António Val. No ano seguinte, 2009, foram algumas as provas que abriram as suas pistas a esta nova disciplina. Em Porto Alegre, de 10 o número subiu para 24, Jorge Monteiro, num Polaris 800, foi o vencedor, à frente de máquina idêntica pilotada por Nuno Vanuden. Em 2010 teve lugar o primeiro campeonato nacional. Foram disputadas 6 provas: Baja Terras del Rei, Raid TT Ferraria, Baja Cidade de Beja, Terródromo de Arraiolos, Raid TT Terras da Raia e Baja Porto Alegre 500.
No final da temporada, esta nova modalidade sagrou como campeões nacionais Jorge Monteiro, em Polaris RZR, na classe UTV, e a dupla Pedro Ramilo, Alcides Calçada, em Smog, nos buggies. Com perto de 7 horas para percorrer os 370 km da Baja Porto Alegre 500, a vitória na derradeira jornada foi para Carlos Esteves, em Polaris, enquanto que, na estreia do Reis, pilotado por Tiago Cunha, segundo classificado, essa máquina passou a ser o 10º modelo diferente a competir na temporada de 2010. Com a responsabilidade da promoção desta nova disciplina, a A2 Comunicação juntou, no final do ano, os principais modelos e convidou um piloto de luxo para os testar, Ricardo Leal dos Santos, que se preparava para competir no Dakar como piloto oficial da equipa BMW X-Ride. A entrada do construtor inglês Reis, que em associação com Colin McRae tinha produzido uma evolução desta máquina para o Dakar, inverteu a tendência do ano anterior e deu a Rui Serpa o título absoluto de 2011. Tal como no ano anterior, a A2 Comunicação promoveu uma ação que teve em vista fazer um balanço da temporada e promover a disciplina junto de pilotos de outras modalidades. Como pilotos convidados estiveram presentes, para além do anfitrião, Frederico Fino, o ex-campeão nacional de todo o terreno, Rui Sousa, e a piloto de caminhão, Elizabeth Jacinto. No evento estiveram também presentes representantes dos construtores, Polaris, Reis e Smog, enquanto, a nível de pilotos, João Lopes, campeão Quad, também marcou presença como assumido candidato ao título no ano seguinte. E seria precisamente João Lopes a conquistar o título em 2012, trazendo de novo o domínio por parte dos UTV, com destaque para o seu Polaris RZR 900 XP. 2012 marcou também a estreia de uma categoria promoção, destinada a veículos com menor performance e custos mais reduzidos, que teve como vencedor Luís Caseiro, num Polaris 800. Ainda em 2012, as 24 horas TT de Fronteira abriram as suas portas à disciplina e 17 máquinas evoluíram numa corrida de 2 horas que teve em Rui Serpa, aos comandos deste Reis, o vencedor. Em 2013, já o andamento dos UTV se começava a aproximar do dos automóveis e o campeão João Lopes resolve apostar no modelo longo do Polaris, uma máquina que impressionou, e de que maneira, Miguel Barbosa. Fiquei surpreendido com a facilidade, que o carro entrava na curva e saía bem. Foi uma boa surpresa e nota sim um bocadinho de falta de motor, acho que é a única coisa que falta ao carro, mas tudo o resto gostei bastante. Mas 2013 cumpriu mais uma das funções a que esta nova modalidade estava destinada: renovar e rejuvenescer. E com apenas 21 anos, Nuno Tavares sagra-se o mais jovem campeão. É muito bom, é mesmo uma sensação, não tem explicação. É a primeira vez que eu fui correr no campeonato para tentar lutar pelo título. No ano passado tinha feito só 3 provas, consegui ganhar no primeiro ano e ainda faltar uma prova. Tenho sido regular nos resultados, sempre lugares de pódio. Estou muito satisfeito, muito feliz. Uma temporada de 2013 que teve também a particularidade de ver regressar à competição Walter Martins, uma das grandes promessas do motociclismo português, mas que, vítima de um acidente, ficou paraplégico. Em Fronteira, a corrida passou de 2 para 3 horas. Muita animação e vitória do Reis de Bruno Martins. No ano seguinte, e com a supremacia dos Polaris a manter-se, a juventude de Nuno Tavares foi então substituída pela experiência de Jorge Monteiro, que foi assim o primeiro a bisar na conquista de um título nacional. Com o evoluir das máquinas, a curiosidade dos pilotos auto foi aumentando e nada melhor do que experimentarem. Gostei muito da experiência, foi a primeira vez que conduzi um veículo deste género e fiquei impressionado. Fiquei impressionado com a rapidez, fiquei impressionado com o comportamento do carro, um bocado diferente daquilo que a gente está habituado, mas gostei, soube-me se calhar a pouco, à medida que me fosse habituando, de certeza que conseguiria tirar mais partido desta experiência ainda. Fantástica, acho que é o termo adequado para este Rage. Sem dúvida um carro muito engraçado, com uma condução muito particular, lembrar um bocadinho os kart cross, termos que curvar antes da curva para sermos eficazes.
Gostei muito, agora essa condução no todo terreno não há de ser fácil e sem dúvida que é de louvar o esforço dos pilotos que neles andam. 2014 teve na Baja de Porto Alegre uma prova fantástica com 4 dezenas de concorrentes, pilotos de várias nacionalidades e uma presença muito especial do espanhol Isidre Esteve. Nos divertimos muchísimo, sabes, pistas preciosas, muchísima gente en muchos lugares, al principio un poco más de polvo porque la primera parte de la carrera era muy lenta, muy técnica y una segunda parte muy rápida, bonita, pero lo importante es que nos hemos divertido y acumulamos kilómetros para ser más competitivos. A temporada fechou em Fronteira com a vitória apertadinha de Vítor Santos. 2015 foi de novo o ano da Polaris e de João Lopes. O piloto de Torres Vedras dominou de forma clara a concorrência e visou na conquista do título. As máquinas foram evoluindo e a meio do ano coube a Miguel Barbosa medir o pulso à disciplina. Valeu imensa pena. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a todos os pilotos que disponibilizaram as suas máquinas para poder fazer este teste e, portanto, foi uma ótima experiência. Foi uma oportunidade de conhecer este campeonato por dentro e todos os tipos de carro que nele competem, uns mais competitivos, outros menos competitivos, uns mais um estilo, outros de outro estilo. Portanto, foi uma oportunidade importante para conhecer um campeonato que está a crescer, um campeonato bastante competitivo e, portanto, foi muito interessante. A presença feminina foi também avaliada pela conceituada Lígia Albuquerque. Gostei muito de ver carros muito bem preparados, equipes muito cuidadas, todos eles com cuidado em termos de pormenor, e depois os carros são muito engraçados, são muito divertidos. Dizia há bocadinho quando falamos com a Dorothy que quando em corrida e num carro normal que não me habituei a guiar, há sempre um cuidado enorme com o mau piso. Nós podemos ter um carro fantástico, maravilhoso, mas de facto se não tivermos um carro muito exigente em termos de suspensões, cada lacada é mais complicada. Dar um bocadinho de gás antes, levantar o pé do acelerador e voltar a pôr para que o carro possa fazer o salto ou o declive. Aqui não, aqui tu apenas dás um bocadinho de acelerador, pões o carro por dentro da curva e deslizas a seguir. O carro é muito engraçado. Faz-me lembrar um bocadinho a moto com a parte boa dos carros. Eu acho que isto combina lindamente, acho que é um cocktail fabuloso. Se não, vejamos o número de carros que o campeonato tem e os aficionados que tem. Se os UTVs dominaram no campeonato, em Fronteira foi um buggy que fez a festa numa parceria entre António Ferreira e um regressado Rui Serpa. 2016 arrancou com mais força do que nunca. Ao desafio Polaris Ace de iniciação, que teve em 2015 como vencedor Ricardo Megre, juntaram-se agora os troféus promovidos pela Polaris e pela Can-Am. Mais pilotos, mais máquinas e a estreia da Yamaha com o nome de peso Ricardo Carvalho. A Miguel Barbosa juntou-se agora a Pedro Lamy para medirem um pulso cada vez mais acelerado. Bem, chegamos aqui ao fim do dia intenso de testes. Testámos todas as máquinas possíveis para correr no Campeonato Nacional de Todo Terreno, motas, quads e UTVs, e foi uma experiência única e tivemos a oportunidade de experimentar as máquinas dos campeões, até máquinas dos próprios troféus. Eu fiquei bastante satisfeito e até um bocadinho cansado. E tu, Pedro? Eu não estou cansado porque dormi mais do que tu e também só tive a oportunidade de andar nos UTVs que tem mais a ver com aquilo que eu faço, 4 rodas, e adorei, foi uma experiência ótima. Realmente os campeões estão bem montados, têm bons carros e portanto vamos ver o futuro se eu vou dar uma perninha aí numa das provas com um destes carros, quem sabe. Com o título já definido, João Dias sucedeu a João Lopes e Torres Vedras manteve um campeão. Estamos agora chegados a um Porto Alegre e que vai ter Stefan Peter Hansel a animar um campeonato absolutamente espetacular.